Já se perguntou se todo relacionamento com o tempo ele é obrigado a ficar mais reativo, mais frio e simplesmente no lugar que tu não quer ficar, ou se tem alguma maneira de ele ser menos reativo e virar um relacionamento mais fluido, com conexão, com intimidade, mesmo através de vários anos. Eu acho que tu sabe que é possível e nesse vídeo eu vou te mostrar por que que tu fica no casamento reativo e como que tu pode, em 3 simples práticas, transformar ele em questão de dias num casamento leve e fluido. Primeiro, acho importante identificar quais são os sinais, os sintomas que tu tá num casamento mais reativo. E, na minha visão, tem 3 grandes sinais. O primeiro dele é que a gente vai ter um atrito diário. É como se tudo que estivesse movendo, ele tá gerando uma fricção. Então, imagina uma corrida de uma bicicleta ou de um carro que ela tá meio travada, ela tá com umas coisas estão agarradas nela, então tu vai passando em cada pedalada e tá meio engatado. Tu não consegue progredir muitas horas ou muitos dias sem parece que engasgar alguma coisa e parece que tudo é motivo para briga. É quase como se os dois de alguma forma quisessem brigar. E tem uma insatisfação que ela tá já no ar, ela tá constante, só esperando para quando ela vai vir para a superfície de novo e gerar um conflito e gerar um atrito. O número 2 vai ser pouca intimidade, que é esse número, a gente nunca sabe exatamente quanto que é, mas pelo menos comparado com o que já teve antes e você se diz satisfeito com isso. Entenda que intimidade não é só a relação sexual, quando vezes que vocês realmente ficam conectados nesse nível, por mais que isso seja muito importante, mas também o quanto que vocês olham no olho um do outro, têm conversas profundas, se encostam e trocam carinhos. Parece que hoje em dia talvez seja um pouco mais distante, mais informal e é mais raro, mais espaçado esses momentos de intimidade. Então esse é um sinal bem importante. E o terceiro vai ser esse estado constante de pressa e caos, como se vocês sempre estivessem meio que devendo ou atrasado e deixando as coisas para trás, e a gente tá nesse estado que ele não desliga simplesmente de, cara, acho que devia ter feito outra coisa, ou esqueci de fazer isso ou aquilo. A gente tá vivendo nessa frequência de pressa e de caos, o que obviamente vai dar um monte de cortisol, um monte de adrenalina, e vai te deixar também mais reativo e eventualmente até doente. Muito bem, então, se tu tiver qualquer um desses 3 em qualquer nível, é um bom sinal, ou pelo menos 2. Talvez a gente esteja com um casamento que não tá super reativo, mas tá se encaminhando a ficar cada vez mais reativo. E independente de o quanto você tá vivendo cada um desses, se a gente tiver com um pouco desses, ou com 2 desses, já é talvez um bom alerta amarelo pra gente começar a fazer essa postura e buscar ativamente sair do casamento reativo por um casamento que ele é fluido. Então, vamos entender qual que é a base de um casamento reativo. O que que tem que acontecer antes para que no final a gente chegue nesse atrito constante, nessa baixa intimidade e nesse sentimento de pressa. E ele tem 2 grandes pilares. A gente entendendo os pilares, a gente consegue facilmente depois inverter para chegar nas práticas. E o primeiro dele vai ser que ele vai ter baixa polaridade. Todo relacionamento tem uma polaridade. Não importa, mesmo se for um relacionamento homoafetivo, sempre vai ter uma parte que vai estar fazendo mais o masculino e mais o feminino. Normalmente, a pessoa que tem o corpo masculino, num casal hétero, ele vai estar segurando a energia masculina, mas não sempre, tem raros casais invertidos, e quem está no feminino vai ter a feminina. Mas independente de qual é o tipo, a gente vai ter sempre as 2 energias. É através dessa polaridade que a gente tem a atração. Pensa na polaridade, literalmente como funciona a polaridade eletromagnética, né? Um ímã, ele fica preso na geladeira, porque o metal da geladeira, ele tem elétrons a menos, tem um certo desequilíbrio ali, enquanto o ímã é um metal que tem elétrons a mais. Então um tá faltando, o que o outro tá sobrando. Quando eles chegam perto, eles se conectam e eles têm um certo equilíbrio. Eles sempre querem manter porque eles estão se atraindo pela essa complementariedade, né? Um complementa o outro, um que um tem, o outro falta. Então é a diferença da energia que gera a atração. Mas como ímã, com o tempo a gente vai trocando, 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 e a gente vai perdendo a polaridade. Então por isso é muito importante a gente restabelecer ela, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. O segundo ponto são as necessidades não atendidas e que a gente não tem nem consciência que elas são atendidas. A gente tem
uma série de necessidades. Pode pensar na pirâmide de Maslow como necessidade de alimento, de abrigo, né, de água, depois de segurança, pertencimento, conexão, e vai aumentando até uma necessidade de propósito. Todas elas são importantes, mas elas vão sendo empilhadas. Se tem uma ou outra necessidade que não está sendo atendida de forma consistente e constante, a dinâmica do relacionamento também vai ficar mais reativa, porque a gente está naturalmente como se estivesse andando com uma pedra no sapato e a gente está irritado com tudo, quando na realidade tem uma necessidade que, se fosse atendida, tudo ia ficar mais fluido. Mas vamos lá. Primeiro, vamos entender sobre a baixa polaridade, que eu acho que é uma das coisas que acomete grande parte dos relacionamentos modernos, porque a gente está num mundo incrivelmente não polarizado no sentido energético, e por isso que a gente tem uma crise gigantesca de relacionamento. A baixa polaridade acontece quando um ou ambos estão com energia mais neutralizada, essa energia sexual. Quase sempre eles andam meio que junto, que um vai puxando o outro para esse neutro. Então, o que faz isso acontecer? Principalmente quando a gente entra num espaço de competição, que é essa ideia de como nós dois somos iguais, já é legal o conceito da polaridade, a gente tá meio que brigando pelas mesmas coisas. Quando a gente tá competindo um com o outro, isso naturalmente vai baixar a polaridade. Agora, o que a gente pode fazer em vez disso, em vez de competir, é ter lideranças definidas. Que é, em vez de ter um atropelando o outro, um tá colaborando com o outro, porque a gente definiu um pouco mais claramente, delimitado, qual é a parte de cada um. Daí, para ficar claro, normalmente a energia masculina ela vai ter uma liderança, ela vai ter um repouso, uma liderança no foco em expandir, em direcionar, em crescer. Já a feminina vai ter a liderança da parte mais da conexão, do vínculo, do amor e do ambiente. A imagem mais clara que eu gosto de trazer é imaginar que tem um carro. Num carro, tem uma pessoa que ela tá olhando para o destino, outra olhando para o lado de fora, e tá pensando como que a gente expande, chega até lá. Tem uma outra pessoa do lado que tá cuidando se tá bom o ambiente do carro, se tá todo mundo bem cuidado, se a gente tem uma comida para aguentar a viagem, a música tá adequada, a gente tá com o ar-condicionado num nível que tá agradável, a viagem tá valendo a pena porque alguém tá cuidando de dentro, cuidando da conexão e do ambiente. A liderança do interior do carro é uma liderança normalmente mais feminina. A liderança do exterior, que é para onde a gente está indo em expansão, é uma liderança mais masculina. No mundo de hoje, a gente meio que confunde tudo e não tá nada muito bem definido. Os dois estão que nem um maluco olhando para fora, querendo ganhar dinheiro, e do nada eles trocam, ficam que nem um maluco, tentando olhar para dentro, e um brigando com o outro, com qual que é a regra, como que a gente vai comer, como que vai funcionar a organização da casa, e é um carro com duas direções, do nada é um carro com nenhuma direção. Isso vai sempre dar conflito, porque não está tão definido quem que lidera cada parte para um poder repousar confiando na liderança do outro. A gente tem que entender que o masculino ele vai repousar na busca pela liberdade e expansão, enquanto o feminino ele repousa na busca pela conexão e amor. São duas buscas, duas áreas de liderança completamente diferentes. E isso não é preto no banco. Por exemplo, eu sou um homem que, quando conheci minha esposa, estava bem neutro, porque eu tinha um monte de camada de trauma e me fingia muito feminino para esconder a minha potência. Mas com o tempo e com o trabalho, eu fui entrando cada vez mais quem eu sou, que é um homem mais masculino. Porém, eu não sou um homem muito masculino. Eu diria que eu tenho uma energia que é 80, no máximo 70% masculino e mais ou menos uns 25% feminino. Isso quer dizer o quê? 75% do meu tempo e da minha energia eu tô focado em olhar para fora e para expansão e para o propósito. E isso me motiva e faz eu repousar. Só que é muito importante ainda eu cuidar do vínculo e de ficar tempo com as minhas filhas e cuidar da minha esposa e cozinhar e ter todo esse lado mais de olhar para dentro também. Então, a gente equilibra. Por exemplo, literalmente, de segunda a sexta, quando a gente separa nossos turnos, eu tenho 7 turnos, né? Então são 2 dias inteiros e 3 dias pela metade, no qual eu tô focado em trabalhar, em atender, em criar conteúdo, em gravar esse tipo de vídeo, em dar aula. Só que tem 3 tardes, segunda, quarta e sexta de tarde, eu fico com as crianças, e daí
eu faço uma atividade, eu vou com elas para algum lugar, a gente passeia no parque, porque é importante para mim também ficar com elas, e daí eu dou esse espaço para minha esposa, que para ela também é importante ter o olhar para fora e a expansão. Mas tu vê que não é exatamente igual. Cada um tem que entender qual que é a sua medida. Mas é importante a gente se dar conta que quem tem uma essência feminina precisa de mais confiança e entrega na parte de liderar o cuidado, de liderar a conexão e o ambiente. E daí ela dá espaço para o masculino liderar a expansão. De um jeito bem prático, é importante entender que quem aqui está cuidando, se a gente vai estar seguro, se a gente está indo para o lugar certo e que a gente está provisionado. Ah, os dois cuidam igualmente. Dificilmente isso não vai gerar um casamento reativo. Se é a tua situação, eu te recomendo realmente considerar, ver se não dá para ficar um pouquinho mais separado e definido as coisas para cada um repousar na sua energia. Muito bem. Segundo ponto são as necessidades. A melhor coisa de entender sobre necessidades é estudar sobre comunicação não violenta. É daí que vem o meu maior conhecimento que mudou minha vida, que é a tese do Marshall Rosenberg. Então, eu altamente recomendo. Ou ler o livrinho amarelo, Comunicação Não Violenta, ou só estudar um pouco mais sobre isso. Mas o mais importante é entender que quanto a gente mais necessidades não atendidas a gente tiver, mais reativo vai ser esse ambiente, tá? O que que faz aumentar muito as necessidades não atendidas? Vai ser a gente ocultar barra não ter conhecimento e terceirizar. Então, é ficar num estado onde eu não estou nem olhando para mim mesmo para identificar as minhas necessidades, e daí nesse processo, todo o problema da minha vida vai ser os meus filhos, vai ser o meu marido, vai ser o meu chefe. Então, é uma falta de autoconhecimento e de autorresponsabilidade que me deixa escravo, porque se todo o meu sofrimento vem dos meus filhos, do meu chefe, do meu marido, eu sou meio que refém deles e não tenho o que fazer. E daí, desse espaço de vítima, a gente não consegue progredir, a necessidade continua não sendo revelada nem atendida. O que é bom a gente fazer? Ao invés disso, é a gente começar a identificar um autoconhecimento, com momentos de observação e de autoanálise, e mais importante, comunicar, o que é uma habilidade inteira por si só, que a CNV pode te ajudar. E eu também tenho vários formatos para te ajudar nisso, inclusive um que eu vou te dar agora no final desse vídeo. Mas o resumo da história é eu constantemente estar fazendo um autodiagnóstico, uma autoobservação, e eu conseguir fazer comunicação específica. Comunicação específica, ela envolve eu falar que existe algo que me incomoda e eu fazer um pedido específico para a pessoa. O que é muito diferente de eu estou muito estressado porque essa casa é uma bagunça e você é muito desorganizado. Isso funciona um casamento reativo. Então, não tem uma necessidade muito clara e basicamente o outro é culpado e também não tem muito o que o outro fazer. É legal de falar assim, cara, se organiza mais, que é o que está escondido ali naquela fala, ou mesmo quando fala isso não é nada específico, é uma comunicação violenta. E ela não serve para nada, porque como se organiza mais? Para o outro, ele está organizando bem mais do que ele faria normalmente, já, ele já se esforça para entregar aquele nível de ordem, porque a organização é uma coisa subjetiva. Então, quando fala se organiza mais, seja melhor, ou qualquer coisa que não é específica, o outro não tem dificuldade de atender. Isso é bem como uma crítica e um julgamento. Então, é fazer o exercício de, cara, o que mais está me incomodando aqui é realmente a desorganização da casa. Olha, eu tô sentindo a minha necessidade de ordem não tá sendo atendida, tá muito desorganizado para mim. Será que a gente poderia ter o combinado que toda vez que a gente fecha uma brincadeira, antes de abrir outra, a gente guarda aquilo? Ou sempre quando chega no final do dia, às 6 horas, a gente tem certeza que toda a louça do almoço ali naquele momento foi lavada? Tu consegue, quando eu voltar em casa, já ter a louça lavada e a gente ter esse combinado? É específico. Fechar uma brincadeira e guardar ela antes da outra, ou até tal horário, varrer a casa, ou pegar a louça. Quando eu faço um pedido específico, eu dou uma chance pro outro conseguir atender. E daí, naturalmente, a gente quer colaborar. Então a gente vai se atendendo e vai um ajudando o outro a atender suas necessidades. É importante a gente entender que quando a gente tem as necessidades não atendidas, ou não vistas, que é pior ainda, é como se a gente estivesse andando num carro, estou gostando desse exemplo do carro, ou de um avião, sem painel. Então tu andando no carro, de repente o carro para de funcionar. Só que tu olha e tu não entende se a bateria acabou. Tu não entende se está sem gasolina, porque todo o painel está desligado. Imagina como que é navegar uma experiência sem ter o sinal do que está faltando para a gente fluir bem. É isso que acontece se a gente tem necessidades não atendidas e não tem um entendimento e um sistema para identificar
e comunicar elas para poder fazer algo. Se a bateria está estragada, eu preciso fazer, né, uma chupeta e recarregar ela. Se é a gasolina, tem que pegar o, a gasolina para encher, porque o tanque está vazio. E assim eu consigo saber especificamente o que resolver para a gente voltar a fluir. Muito bem. Agora, como a gente pega tudo isso e traz para um casamento fluido e nessas três posturas, essas três práticas que mais vão te ajudar para isso. Então, para ter um casamento fluido em vez de reativo, primeira coisa, a gente vai trabalhar com check-ins. E o que é um check-in? Pensa num check-in como se fosse um check-in médico mesmo, né? Que é eu ter o ritual ou o costume de chegar e perguntar como que você tá. No exército isso é comum, né? Qualquer momento que a gente passa por um momento de estresse ou teve uma troca de tiros ou de explosões, assim que a gente se organiza, aquele pequeno grupo, aquela tropa ali, eles só se encostam e falam assim, tipo, tá tudo bem? Tudo bem, deixa eu checar se tá bem. Daí eles se encostam pra ver se tem algum ferimento que o cara da adrenalina não sentiu, né? O check-in acontece a todo momento quando tá fazendo uma cirurgia também, né? E eu, para confirmar se tu entendeu, eu entendi, né? Eu brinco que a gente tinha que se comunicar como um cirurgião que tá realmente fazendo o procedimento. Ele vai lá, ele abre e fala assim, me parece isso. E daí o cara fala assim, não, me parece que é isso também. Ele fala, então me dá um bisturi, por favor. E daí o assistente fala, pega, e ele fala, bisturi? E daí ele fala, bisturi. A gente eram três verificações que a gente tá falando da mesma coisa, porque é importante a gente fazer a coisa certa. Então, o check-in é ter esse ritual que eu recomendo ser diário ou 2 vezes por dia, e talvez um pouco mais longo semanal, que é só parar tudo e falar, oi, como é que você tá? Como é que foi seu dia? Qual foi a parte mais difícil? Qual foi a parte mais fácil? A gente faz isso até com as crianças, né, quando acaba o dia. O que foi mais incrível no dia de hoje pra gente agradecer, mas o que não foi tão incrível? O que você tá precisando? Eu paro com intenção e eu olho e eu te pergunto como que você tá e o que você tá precisando. Eu tô buscando ajudar o outro a identificar as suas necessidades. E daí é legal fazer semanalmente ou até anualmente também os maiores, que é de forma geral como que a gente pode melhorar, o que tu tem sentido falta. Né? Toda semana tem uma conversa um pouco mais longa. Não é nem uma DR, é uma conversa alinhada. Mas tu quer saber mais sobre isso? No final eu vou te passar um vídeo para como ter realmente uma DR que funcione e não uma que só desgasta e ter esse alinhamento que faz toda a diferença. De forma geral, o mais importante é ter a prática de falar: oi, tudo bem? Como que você tá e o que que você precisa. Número 2, a gente definir um pouco mais claramente quais são os papéis, quais são as responsabilidades, quais que são o foco. Tá? Um homem que tem energia masculina, ele está centrada nela, ele precisa em algum momento, se ele quer fluir na vida e prosperar, e ele realmente tem uma mulher mais feminina, assumir a responsabilidade pela expansão e pelo foco. Isso quer dizer, de uma forma bem prática, ele dá a escolha para sua mulher se ela quer trabalhar ou não, porque é deixar claro que ele consegue cuidar dessa parte. E daí o feminino, que tem energia feminina, vai conseguir fluir e olhar para fora quando quiser, mais para relaxar e se sentir bem, se sentir realizada, porque ela tá repousando, confiando nessa guiança e podendo daí focar na liderança dela, que é cuidar da relação, do ambiente, do vínculo e do amor. Então, quando a gente deixa mais claramente separado as coisas, meu amor, isso aqui você cuida e me pede ajuda se precisar, isso aqui eu cuido e eu te peço ajuda se precisar, a gente consegue ter mais polaridade e ter mais fluidez. Isso são conversas que eu entendo com o tempo, mas é importante quanto mais definido, não sendo preto e branco, mas um escopo geral, mais polaridade, mais fluidez a gente vai ter. E número 3 é uma dica geral de uma postura que é eu estar ativamente buscando me apaixonar pelo meu parceiro. Isso quer dizer que todo momento que eu chego do trabalho, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que minha mente está ligada é o que que tem de incrível nessa mulher que eu admiro. Tem algo que de repente eu posso deixar claro para ela? E ao mesmo tempo, o que que tem de incrível nesse homem que eu sou grato? Tem algo que eu posso deixar claro para ele? Eu tô ativamente, por mais que eu tô incomodado e cansado, sentindo que ela faltou um monte de coisa, eu vou primeiro ver o que que tem de incrível que eu sou grato. E ainda se eu puder, não só eu sentir, mas eu ainda comunicar e manifestar. Quando eu tô fazendo isso, é como se eu tivesse uma plantinha que eu tô sempre botando água. Fala assim, ah, Adriano, mas daí eu não tô com vontade de agradecer ou de admirar e de elogiar. Ah, bom, então tu não tá com vontade de regar a plantinha hoje? Então deixa ela morrer. Tu entende? Não confunde as coisas, mano. Isso aqui é um relacionamento, ele vai envolver trabalho. Eu ativamente preciso buscar o belo e manifestar e cuidar dessa relação. É mais fácil que tu imagina, precisa de 2, 3 minutos de manhã e no final do dia que já mudam tudo. E tem mais esse cuidado
Que nem quando chega num hotel e tem aquele chocolatinho ali, que é, eu quero que tu saiba que tá difícil pra mim, eu tô cansado, tu tá me irritando um monte de coisa, mas eu queria que tu soubesse que eu me importo. Então, tendo esse pequeno cuidado desses 2, 3 minutos, de um comentário, de um olhar, de um ativar o meu coração, pra realmente ver por que que eu te amo e por que eu sou grato por a gente estar junto nesse relacionamento. E é isso. Então, aplicando essas 3 práticas, em poucos dias tu vai sentir uma diferença gigantesca no teu relacionamento. Se tu gostou desse tipo de vídeo, eu altamente recomendo tu clicar aqui e ver também esse próximo.